Leucemia mieloide crônica. O assunto de hoje é um assunto que foi sugerido por um inscrito aqui do canal. Se você também tem uma sugestão, coloca aí nos comentários, hein? E nesse assunto de hoje eu vou falar sobre a leucemia mieloide crônica e as suas fases. Para quem não sabe, essa é uma leucemia que ela pode ter 3 fases aí no paciente se ele não tiver tratamento ou até mesmo se ele evoluir muito rapidamente para as 3 fases. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, sou criadora do blog Hematologia na Bancada e criadora de mais de 4 cursos de hematologia para análise clínica. E eu vou começar a aula de hoje já compartilhando aqui a tela com vocês. E antes da gente começar aqui a nossa aula, eu quero fazer um pedido para você se inscrever no canal, curtir se esse assunto faz sentido para você, ativar o sininho, porque é dessa forma que eu sei que vocês estão gostando aqui do canal, gostando dos conteúdos, e aí eu produzo muito mais conteúdos assim para vocês, tá? Então vamos lá. Leucemia mieloide e as suas fases, tá? Antes da gente iniciar, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre o que é leucemia, tá? Eu já tenho outros vídeos sobre leucemia aqui no canal e eu vou colocar todos eles na descrição, tá bom? Aqui, depois vocês assistem, tá? Não vai sair daqui para assistir eles agora, mas eu vou colocar eles na sequência aí na descrição e aí vocês podem vê-los depois. Então vamos lá. A leucemia, galera, ela é uma doença maligna, tá? Dos glóbulos brancos, tá? É uma doença sistêmica, é uma doença do sangue e geralmente ela tem a sua origem desconhecida. A principal característica da leucemia é que ela acumula células doentes na medula óssea. E essas células doentes, elas começam a ter uma proporção grande e elas tomam o lugar das células normais, né, das células saudáveis. Então, o indivíduo que tem leucemia, ele vai tendo, né, as suas capacidades imunológicas, né, debilitadas. A série branca do nosso sangue total, ela é responsável pela imunidade aí do nosso corpo. Então, ele começa a ter alguns sintomas, né, de queda de imunidade, tá? Mas entre outros também. E existem muitos tipos de leucemia, tá, galera? Porém, a gente divide eles em alguns tipos primários, que é leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica, tá bom? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre a leucemia mieloide crônica e as suas fases. Vou explicar um pouquinho mais detalhado, tá, de todas as fases dessa leucemia. A leucemia mieloide crônica, ela é uma doença que tem o seu início silencioso, né? E ela é dividida em fases, como eu já falei para vocês. Por ela ser uma leucemia crônica, o paciente que possui esse tipo de leucemia, ele tem um tempo de vida muito maior, né? Porque as células ainda têm a sua capacidade de diferenciação no seu início, tá? Quando a gente fala de uma doença crônica, né, principalmente aqui de uma leucemia, a gente consegue falar que não tem necessariamente uma presença grande de blastos, né? Porque quando tem uma presença alta de blastos, a gente está já se referindo a uma doença aguda, a uma leucemia aguda. E quando a gente fala assim de uma leucemia crônica, quer dizer que as células conseguem ainda ter essa diferenciação, conseguem manter a sua atividade normal, mas ela ainda tem algumas células que são mutadas, né? Que são células doentes, como eu falei para vocês anteriormente. Para a gente tentar aqui deixar muito mais fácil o entendimento dessas fases, tá? Para quem trabalha com análise clínica, galera, é muito importante a gente entender essas fases. Por quê? Porque assim a gente consegue ter um acompanhamento, tá, do paciente e a gente consegue também evidenciar melhor para o médico que for olhar esse laudo, né? Então a gente precisa entender um pouquinho dessas fases. Até mesmo também para quem vai estudar ou para quem vai fazer entrevista, essas fases também podem cair em entrevista de emprego, tá? Então também pode ter em provas práticas aí de entrevista. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das fases aqui de uma forma mais ilustrativa. Quando a gente fala de uma fase crônica, a gente fala que as células ainda têm a sua capacidade de diferenciação, tá? Ainda vai ter granulócitos se diferenciando no sangue periférico e na medula óssea. Porém, a gente tem um número baixo de blastos, tá? Número baixo de células mutadas também. Então, a gente chama ela de fase crônica. Na fase acelerada, ele começa a acelerar o processo de células mutadas. Então, começa a aumentar o número de células mutadas. É mais visível, tá? Essas células mutadas no sangue periférico. Então, é um aceleramento mesmo. Ela realmente acelera essa fabricação de células mutadas. E se o paciente ele não tem tratamento, não tem acompanhamento,
com certeza ele vai chegar na fase blástica. A fase blástica, que também pode ser conhecida como fase aguda, ela tem a sua característica parecida com a leucemia aguda, tá? E por que a gente fala isso? Porque ela tem um grande número de blastos, um grande número mesmo, muito parecido com a leucemia mieloide aguda. Então, quer dizer que um paciente que tem uma leucemia crônica, ele pode vir a ter uma leucemia aguda? Se ele não tiver um acompanhamento, se ele não fizer tratamento, ou às vezes o tratamento não é eficaz, sim, ele pode, tá? O que vai diferenciar tudo isso, galera, é que cada indivíduo é um indivíduo, tá? A gente não pode generalizar. Da mesma forma que existem pessoas que têm a leucemia crônica, a leucemia mieloide crônica, e elas vivem durante muitos anos, né? Somente nessa fase, tá? A gente não pode generalizar jamais aqui dentro da hematologia. E quais são os sinais que evidenciam muito mais aqui a nossa fase crônica, né? O principal sinal, gente, é que ela vai ter um número baixo de blastos. Então, a gente pode falar que mais ou menos inferior a 10%. Sei que a imagem está aqui um pouquinho embaçada, né, gente, que eu aumentei demais. Mas na fase crônica, ela tem a duração de mais ou menos de 5, 6 anos, tá? Quando os pacientes eles são diagnosticados aí nessa fase crônica de leucemia mieloide, ele pode não ter sintomas ainda, então tem que ter muita atenção. Ele pode ter um aumento, né, dos leucócitos no sangue, então ele pode ter uma leucocitose. E geralmente quem começa o seu tratamento nessa fase, né, já está mais atento aí aos sinais, ele tem uma grande chance de ter uma resposta mais positiva aqui nessa fase, tá? E nessa fase a gente vai encontrar também, gente, granulócitos, tá? Vai ter um número maior de granulócitos, vai ter blasto. E uma das coisas que acontece na leucemia mieloide é que começa a ter também uma produção maior de basófilo, né? Então a gente pode conseguir já observar todos esses dados, tá? Se o paciente ele não fizer tratamento ou não foi descoberto, né, muitas vezes não é descoberto, né, nessa fase a leucemia mieloide, ele pode evoluir sim para a fase acelerada, tá? E a fase acelerada, ela vai ter um número maior já de blastos, por volta de 10 a 19%, tá? E é nessa fase que começa a ter o aumento do número de células imaturas, tá? E também pode ter alterações cromossômicas. Eu não vou falar das alterações cromossômicas aqui, tá? Porque o foco é a gente falar da hematologia, como que a gente vai ver lá na bancada laboratorial mesmo, tá? As alterações cromossômicas são exames específicos, tá? Que são feitos em outras áreas aí laboratoriais, tá? Não é dessa parte aqui que eu tô falando para vocês. Eu tô falando da parte do hemograma mesmo, tá bom? Que a gente consegue observar a primeiro momento lá na bancada laboratorial. E aí, nessa fase acelerada, a gente observa então, vai ter granulócitos, sim, né, em maior número, ou tanto o escalonamento ou não escalonado, e também vai ter um número maior de blastos, tá? Também consegue observar o quê? Mais de 20% de basófilos no sangue. Lembra que eu falei que tem um aumento de basófilos na leucemia mieloide? Nessa fase acelerada já começa a aumentar muito mais. Vai ter uma alta contagem de leucócitos, tá? No sangue, leucocitose. As plaquetas, gente, ela pode estar muito alta ou muito baixa, porque tem uma desordem aí na medula óssea, tá? Então, não é sempre, não é que eu não posso falar para vocês, é categoricamente, vai estar sempre com a plaqueta alta. Não, às vezes não, tá, galera? A gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? O paciente vai ter aumento do baço, vai ter anemia, vai ter novas mutações cromossômicas, né? Como eu já falei para vocês. E nessa fase acelerada também começa a aumentar o que? Os sintomas do paciente. Então ele vai ter muito mais fadiga, muito mais febre, vai ter perda de peso, tá? E é claro, como eu já falei para vocês, se não tratado, ele vai para fase blástica. E aqui, na fase blástica, a gente já tem uma imagem aqui um pouquinho mais chocante, né? Quando a gente faz uma lâmina, a gente já consegue observar que o paciente está na fase aguda da doença. Por quê? Tudo vai indicar, gente, os gráficos, os índices hematimétricos e também quando você faz a lâmina, você vai observar muito blasto, tá bom? E também a gente vai sempre unificar, né? Tudo, o histórico do paciente é muito bom se você tiver, você vai conseguir evidenciar muito mais o acompanhamento dessa doença, tá? E essa fase blástica, ela também pode ser chamada de crise blástica ou também a fase aguda da doença, justamente porque ela se comporta da mesma forma que uma leucemia mieloide aguda, tá? E quando ela tá nessa fase, então os sintomas e também os índices hematimétricos vão em desordem, tá bom? Então vai manter uma anemia talvez até mais severa, a contagem dos leucócitos também vai estar muito mais alta, né, gente? Olha o tanto de blasto que a gente consegue observar aqui. Vai ter bastante blasto, não só no sangue periférico, mas também na medula óssea, tá? Porque a gente precisa entender o quê?
que lá na fabricação das células, elas acontecem na medula óssea, tá? Superpovoar também o sangue periférico. E os sintomas aqui do paciente também, né, gente, vai aumentar muito. Então, vai ter muito mais fadiga, vai ter dor abdominal, vai ter falta de apetite. Então, são sintomas clássicos aqui de leucemia, tá? Se a gente fosse gravar, blasto superior a 20%, tá? Essa fase, ela também pode ser conhecida como uma fase aguda. E o que é importante a gente gravar? Coloquei aqui para vocês, até em uma letra maior, que na fase crônica, a gente pode ter blasto inferior a 10%. Na fase acelerada, a gente pode ter um número de blastos de 10 a 19%. E na fase blástica, a gente vai ter blastos altos, tá? Superior a 20%. Então, não adianta a gente não ter a certeza de que é um blasto. Para você que vai pegar uma lâmina dessa, precisa sim saber como que é o blasto, realizar essa contagem e fazer a liberação do seu laudo de uma forma correta, porque dessa forma consegue sim evidenciar se o paciente está na fase crônica, está na fase acelerada e está indo ou está indo para a fase blástica. É tanto para um diagnóstico, também para um acompanhamento, né, para ver se o tratamento que o paciente está fazendo, se ele está dando certo ou não. Pode acontecer na bancada laboratorial às vezes o paciente está numa fase acelerada, o colega vai lá e conta 16% de blasto. Aí passou 2 dias, ele está com 22% de blastos, né? E aí as pessoas às vezes têm medo de fazer essa liberação. É muito importante você saber diferenciar os blastos. Com certeza, a sua contagem de blastos vai fazer essa diferença aqui nas fases do paciente. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho e compartilhar com um amigo que também tem essa dúvida. Um beijo para vocês e até a próxima!